O relacionamento de Douglas era repleto de incertezas, brigas sem motivo e muita desconfiança. Eu não sabia o que era um relacionamento para mim. Para mim era só curtição. Eu tocava, né, na noite, era bebida, balada. Não tinha nada de importante para mim num relacionamento assim. Até quando eu conheci a Mariana, né? Então a gente ainda manteve um tempo assim. E para mim nada fazia sentido de um relacionamento. Para mim era só ficar, curtir, sair, nada mais. Por causa das brigas, Mariana não acreditava que o relacionamento daria certo. Meu relacionamento com Douglas era muito conturbado, a gente brigava muito, havia muita desconfiança, ciúmes. Então era um relacionamento sem futuro. E através da sogra, ela tomou conhecimento dos programas. Num sábado, eu estava na casa dela e ela assistindo a Escola do Amor, ela perguntou: você conhece o programa Escola do Amor? Eu falei: não, o que é esse programa? Ela, eles ensinam os casais a melhorar o relacionamento. E aí que eu fiquei interessada e continuei assistindo o programa naquele dia mesmo. E desde então eu não parei. E aí ela começou a mostrar pra mim, né? E aí eu meio duvidando ainda de tudo. Eu demorei um pouco, mas comecei a assistir vídeos e fomos em palestras, né? E aí meio que foi, vamos dizer assim, automático, assim, né? Sem perceber, fui mudando, fui colocando em prática. E foi através dos ensinamentos do Renato e da Cristiane que o casal começou a transformar o casamento. Nós aprendemos que a mudança vem a partir de você. Se você não mudar, você não consegue mudar a outra pessoa. Aprendendo a colocar tudo em prática, né? Porque eu tinha muito esse problema de ver, assistir, estar presente e tal. Eu absorvia, mas no fundo, no dia a dia, eu via que eu não estava colocando em prática. Até que um dia nós entramos num consenso conversando assim, sobre o nosso relacionamento mesmo. Aí eu passei a colocar tudo em prática, de acordo com o ensinamento, né? A gente não conseguia conversar, a gente só brigava. E a gente aprendeu a conviver, a conversar e a entrar num acordo. Até mesmo diante das brigas, né? Tipo, qualquer desavença, qualquer empecilho que tivesse, assim, no momento, assim, a gente já compreendia, né? Já via que isso não ia dar certo, né? A gente já sentava, conversava. Não, ó, você viu isso, você viu aquilo? Então vamos nos ajudar, né? Colocando isso em prática. Nós temos que ter confiança um no outro, né? E fé em nós mesmos e num todo, né? Num casal, como se diz, nós somos uma pessoa, assim, vamos se dizer, né? Então, tipo, eu pelo menos aprendi também na palestra que a gente tem que perdoar. Se a gente não perdoar alguns erros do passado ou qualquer probleminha que tiver no decorrer do relacionamento, né? A gente tem que perdoar, a gente não tem que ficar guardando rancor, mágoa, não, porque senão a gente não vai continuar progredindo, né? Se a gente não obter esse perdão. Então, tipo, isso foi muito bom pra gente, porque isso foi muito útil, né? E hoje o casal só tem motivos para agradecer toda a ajuda que eles conseguiram através das palestras da Terapia do Amor. Obrigada, Renato e Cris, vocês não sabem o bem que fizeram no nosso relacionamento. Eu agradeço muito, tenho um carinho enorme por vocês e toda a produção. Que vocês continuem assim, prosperando. Obrigado, Renato e Cris, por tudo que tens feito. E se não fosse por vocês, tenho certeza que não estaremos mais juntos hoje. Muito obrigado por tudo. O medo é um sentimento que pode servir para que uma pessoa avance ou retroceda, principalmente no que diz respeito à vida amorosa. É natural sentir isso após uma separação, um trauma ou uma infidelidade. É comum também ter medo de viver um amor pela primeira vez e se machucar. Mas nutrir essa emoção negativa afasta todas as possibilidades de ser feliz em uma relação. Isso porque o medo gera insegurança, vazio interior, depressão e solidão.
A única forma de encontrar a verdadeira felicidade amorosa é vencer esse sentimento. Mas como superar o pavor de sofrer ou de achar que tudo vai dar errado? Na próxima Terapia do Amor, todos os participantes que sentem medo de amar devem estar presentes. Casais, solteiros e principalmente aqueles que estão divorciados ou viúvos encontrarão a felicidade amorosa. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. E eu quero falar especialmente com você hoje que é divorciado, divorciados e viúvos. Deixe-me dirigir agora especificamente aos divorciados, porque existem 3 coisas que todo divorciado precisa enfrentar e superar, se é que ele quer ser feliz no amor novamente. 3 coisas. Preste atenção na primeira coisa: feridas e traumas não superados. Todo divórcio deixa feridas. Todo divórcio deixa traumas. Feridas pelo que aconteceu, pelo que foi dito, pelas traições, quando houve traição, seja por infidelidade, ou seja por mentira, por quebra de confiança, a decepção que fica marcada aqui dentro de você, porque você por muito tempo confiou, se entregou àquela pessoa e essa pessoa traiu todas as suas esperanças, as suas expectativas e você se sente como... é um sentimento de roubo. Se você já foi assaltado, se você já foi roubado, aquele sentimento que você tem quando você olha para o lugar que o seu carro estava estacionado e ele não está mais ali. Quando você se lembra que aquilo foi arrancado de você, aquele bem foi arrancado de você, é semelhante ao sentimento de uma pessoa divorciada. Ela sente que, muito mais do que um bem, ela sente que o tempo, os sentimentos, as expectativas, os anos de vida, a juventude dela foram arrancados, foram roubados dela. E estes traumas e feridas têm que ser superados se você vai ser uma pessoa feliz novamente, no amor ou sozinho, com outra pessoa ou sozinho, ok? Primeira coisa. Segunda coisa que o divorciado precisa saber. Ele muitas vezes não sabe as verdadeiras razões por que o casamento acabou. É comum a gente falar com uma pessoa divorciada e perguntar assim, por que não deu certo? Aí vem a famosa desculpa, a incompatibilidade de gênios. O que quer dizer? Em primeiro lugar, alguém sabe o que é incompatibilidade de gênios? Pois é, mas é um rótulo que se coloca, especialmente nos tribunais de família, para justificar por que o casal não continuou junto, não pôde, não conseguiu ficar juntos. Mas quais foram as verdadeiras razões pelo divórcio? E, especialmente, onde você errou, porque o que a outra pessoa fez já não vem mais ao caso. Aquela pessoa tomou o caminho dela, seguiu a vida dela. Ela, se quiser ser feliz com outra pessoa, terá de saber isso aqui também, para ela consertar. Mas você já sabe as verdadeiras razões e onde você errou, onde você falhou, para que você não repita os erros lá na frente? Isso é um processo de descoberta, é um processo de você olhar para si e reconhecer. E essa é uma das coisas mais dolorosas que alguém pode fazer, é o reconhecimento dos próprios erros. Se conhecer, se entender e fazer a mudança para você não repetir isso lá na frente. A terceira razão, ou a terceira coisa que um divorciado precisa saber, precisa fazer após um divórcio. Eu vou falar para você daqui a pouquinho. Se você é divorciado, se você quer ser feliz no amor e você não tem conseguido, fique ligado. E você que deseja a nossa ajuda, nós estamos com as nossas linhas abertas, o telefone é 011 3573 3535. Ligue aqui agora para o Dicas de Amor, se você está aí pensando em separação, se você está pensando em divórcio, se você já divorciou e tem aí muitos temores, muitas coisas, muitas bagagens e lixo emocional que vem do seu divórcio, se você está passando por uma crise no seu casamento, você não quer passar por um divórcio, mas você não está sabendo como. Então, ligue para o 011 3573 3535, nós vamos ajudá-lo.
Você não precisa falar no ar, você pode falar em total sigilo. Veja agora o trabalho da Terapia do Amor, onde nós temos ajudado milhares de casais a recuperarem o seu casamento, pessoas solteiras, divorciadas e viúvas a se curarem, transformarem o seu interior para voltar a ser feliz no amor novamente. As palestras da Terapia do Amor têm chamado a atenção de milhares de pessoas pela transformação de vida de muitos casais solteiros através de suas lições. O problema de você não saber para onde você está indo é que qualquer destino serve. Para você, qualquer coisa vai estar bom. Por quê? Porque você não tem destino, você não tem alvo, então qualquer lugar serve. Você, para ter um relacionamento firme, vocês precisam ter um norte, uma direção. A cada quinta-feira, quem participa das palestras recebe um novo direcionamento, que quando colocado em prática, garante a mudança. A palestra toda chama atenção, a palestra toda te faz pensar, te faz refletir, te faz olhar para trás e ver todos os erros que você cometeu e o que você não, para você melhorar daqui para frente, para você não cometer os mesmos erros. A partir do momento que ele começou a vir comigo e eu comecei a ver que ele realmente sentiu o que eu já havia sentido antes, que era a paz e que era aqui que a gente ia encontrar a reconstrução do casamento, o propósito a gente fez junto, de comparecer todas as quintas-feiras e estar se dedicando ao livro, revendo algumas coisas que a gente deixou passar. E assim, é um dia após o outro. Colocando em prática também, né? Não adianta só ficar na teoria, você tem que praticar. Não acreditava mais que o relacionamento poderia dar certo de casamento. E cada vez mais pessoas vão se convencendo de que é possível ter uma vida amorosa de qualidade. E histórias não faltam para comprovar. Todo casal, né, tem vários desentendimentos, então a gente procura sempre estar melhorando. Então, para unir mais, para a gente ter mais confiança. Eu sofri muito com depressão e me afetou muito a nossa relação. E foi onde ele me convidou e eu vim. As palavras do Renato e da Cris são muito incentivadoras, né? E nos ajudou muito. Eu me desvalorizava muito. Eu já cheguei até, por causa de um namoro que não deu certo, eu quase me matei. Foi assim que eu comecei a participar das palestras. Eu achei que, embora eu fosse nova, eu achei que eu não fosse mais encontrar ninguém, eu achei que eu não fosse nunca mais conseguir ser feliz. E quando eu comecei a frequentar as palestras, foi onde eu percebi essa mudança, que aquela tristeza que eu tinha saiu, eu aprendi a me valorizar como mulher, porque para uma pessoa chegar a ponto de quase se matar, ela não se valoriza, eu não me valorizava. Hoje eu estou bem para o novo relacionamento, preparada, com as lições que eu aprendi na Terapia do Amor. Se o seu entendimento de valor estava no que ele dava para você, acabou. Mas se você entende que o seu valor está acima do valor que a outra pessoa dá para você, aí não acabou. Então, por isso que você vê que muitas vezes, quando acaba o casamento, quando acaba o relacionamento, o que as pessoas fazem? Elas caem no mundo. Elas vão lá para a balada. É a primeira coisa que as amigas falam: não, vamos lá, vamos esquecer, vamos lá beber, vamos curtir, né? Porque para mim isso não é curtir, mas as pessoas falam que isso é curtir. Então elas vão lá e se fazem, elas, sabe, se jogam lá, e como você estava falando, é igual gado, vai, beija um, beija outro, não quero saber, eu não sei nem quem sou eu. É mais ou menos assim, né? Quer dizer, o seu valor foi pela janela quando o seu marido te largou. O Davi se casou há pouco tempo, mas sabe que é importante prevenir que os problemas aconteçam. Eu estou vindo na palestra há 1 ano e 7 meses e vem ajudando sim, porque eu era uma pessoa explosiva, tinha uns pensamentos totalmente diferentes do que quando você participa da palestra, você vai aprendendo e colocando em prática, né? Para poder ter bons resultados. A gente pensou muito em se separar diversas vezes, até que a gente conversou, porque não tinha diálogo. E depois eu comecei a assistir pela televisão, porque eu ainda acreditava, mesmo descrente por não ver mudanças nele, eu falei, não, tem que ser a partir daqui que ele vai mudar. E aí eu comecei a assistir e comentava algumas coisas com ele, por que você não assiste qualquer dia? Aí ele é profissional autônomo e ele acabou batendo o carro e ficou em casa, e eu comecei a assistir e puxar ele, olha, tá passando, você não quer ver?
Aí ele começou a se interessar. Aí quando foi um belo dia, eu peguei e falei assim, por que a gente não vai lá no templo? As coisas começam a se encaixar, né? A gente começa a se entender mais. Antigamente a gente começava a conversar, já saía faísca. Briga, já começava a discutir, aí um já ia para um lado, já ia para o outro, já ficava sem se falar, aquelas birrinhas, aquelas coisinhas chatas. Isso aí é o inimigo arrumando contento. Agora não, a gente senta, conversa. Tem um problema? Tem, vamos resolver. Então a gente conversa, põe no papel o que está certo, o que está errado, o que eu tenho que fazer para mudar, para melhorar. Teve uma grande mudança de se colocar um no lugar do outro, né? Porque a gente se atacava demais. Embora eu esteja solteira, eu continuo frequentando a terapia do amor para continuar aprendendo, porque justamente quando eu estiver com uma pessoa, eu não quero errar como eu já errei no passado. Nós vamos vir todas as quintas. Agora é certo que nós vamos vir todas as quintas. Nós precisamos disso. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Nós estamos falando agora com os divorciados e o que eles precisam fazer antes de passar para um novo relacionamento ou mesmo para ficarem bem após um divórcio. Para não ficar nessa amargura, né, que muitos ficam. Fica assim, poxa, e agora? Será que vai dar certo? Sabe, eu cansei, eu estou cansada de sofrer, não sei se é para mim, não sei se eu vou dar certo de novo, não quero ficar me casando toda hora. Então, a pessoa acaba ficando uma pessoa amarga. E nós queremos que você seja uma pessoa feliz, mesmo que você não esteja em um relacionamento. Você seja uma pessoa feliz. Então, nós falamos aqui já duas coisas que o divorciado precisa superar. Primeiro, feridas e traumas que ainda não foram superados, que sempre ficam de um relacionamento que se desfez. E depois, não saber as verdades e as verdadeiras razões por que o casamento acabou. Se você não sabe por que acabou, especialmente a sua participação nisso, você provavelmente vai repetir os erros lá na frente. Terceira razão, terceira coisa que você precisa superar é o medo de casar de novo e fracassar. Muitos divorciados, muitos, pensam desta forma, se sentem dessa forma e não é por qualquer razão, é por boa razão. Porque ninguém casa para se separar, para se divorciar, mas depois de um divórcio, a pessoa pensa, poxa, eu não vi isso lá atrás, eu não esperava por isso, mas aconteceu. Quem me garante que se eu me casar de novo não vai repetir os mesmos problemas? E às vezes, Renato, ela até entra em relacionamentos, mas com esse medo de não dar certo, ela estraga aquele relacionamento, porque ela tem medo. E o medo, eu sei que você às vezes tem o medo para se proteger, né? Porque, eu não quero errar de novo. Mas o medo também atrai coisas ruins, porque você tem tanto medo de uma coisa acontecer que você acaba fazendo coisas para aquela coisa acontecer. Você acaba sabotando a própria relação. Exatamente. Você sabia que o índice de divórcios para casais casados pela segunda vez é maior do que para os que se casam pela primeira vez? E aqueles que se casam pela terceira vez fracassam ainda mais do que aqueles que se casaram pela primeira e segunda vez. Quer dizer, o fracasso vai aumentando com o número de casamentos. Então, este medo de casar de novo e fracassar é real, não é infundado não é coisa da sua cabeça não, é real. Mas você precisa fazer algo a respeito disso, porque não é porque você já se casou e se divorciou que você não tem direito de ser feliz e nem pode mais ser feliz. Você não pode carregar isso como uma marca sobre você. Mas se você não aprender diferente, então ou você vai ficar refém deste medo, ou mesmo se casar de novo, terá grande chance de repetir o erro. Veja só, por exemplo, este casal, a Maria Cristina e o Reginaldo. A Maria Cristina foi casada antes de conhecer o Reginaldo e ela desistiu, quer dizer, terminou o primeiro casamento pelas razões que o marido não estava presente, só queria saber de farra. Depois ela conheceu o Reginaldo e foi e se casou novamente com ele. Veja só o que aconteceu com a Maria Cristina no segundo casamento dela. O primeiro relacionamento de Reginaldo foi conturbado e ele sofreu por causa do abandono. A pessoa com quem eu
fui casado por 18 anos, né? Ela me trocou por uma outra pessoa e seguiu com essa outra pessoa, né? Eu me sentia muito mal, uma dor muito grande, né? Como se tivesse tirado um membro do meu corpo, né? A gente começa a se comparar, né, com a outra pessoa, né? Por que foi trocado? A outra pessoa é melhor. Então, não tem como não fazer essa comparação, né? Então, é assim que eu me sentia, né? Me sentia como uma roupa usada. A pessoa usa uma roupa e não quer mais, joga fora e compra uma nova, né? Para tentar superar a dor, Reginaldo começou a participar da terapia do amor. Eu decidi participar das palestras porque eu queria me tratar, né? Me curar interiormente, né? Porque sentia naquele momento bate uma carência muito grande, né? Então eu senti que eu precisava de um tratamento que me curasse, né? Que tirasse de mim aquela dor. A lição que mais me chamou a atenção foi a lição que eu tinha que me valorizar, né? Então eu tinha que me valorizar como pessoa, como homem. Maria também sofreu a dor do abandono após ficar casada por 17 anos. Eu me sentia muito desprezada, porque eu deixei de trabalhar, eu deixei de estudar, de fazer tudo para eu viver esse casamento. E com o tempo, um certo dia ele chegou em casa e ele falou assim para mim, ele dormiu, acordou e falou assim para mim que estava indo embora, que não dava mais, que todo dia ele pensava em se separar de mim. Eu me senti nada, porque eu vi que tudo aquilo que eu tinha feito não tinha adiantado de nada. E eu achei que eu não conseguiria mais ser feliz com ninguém, porque a pessoa que eu mais amei no mundo, né, tinha me desprezado, tinha me deixado. Mesmo após a separação, Maria ainda sofreu, pois dependia do ex-marido. Tudo foi ruim, porque na época eu não trabalhava, então dependia dele, que ele viesse em casa, ele tinha que vir fazer compra, né? Que eu tinha 2 filhas já, então ele tinha que vir em casa, tinha que fazer tudo. Então eu tinha, assim, mesmo separada, eu tinha que depender dele. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha se envolvido com outra pessoa, aí eu vi que ele não ia mais voltar para mim. E foi participando das palestras que Maria aprendeu como curar a dor do abandono. Foi falado que a gente tem que se valorizar, se amar, né? Para que poder a gente ter alguém do nosso lado. Então, assim, eu aprendi que eu tinha que me amar, me valorizar. E quando Maria e Reginaldo estavam prontos para um novo relacionamento, eles se conheceram nas palestras da terapia do amor. No encontro com ele, eu aprendi que eu podia ser feliz, né? Que existia um homem, sim, que podia me completar, né? Porque até então eu achava que homem é tudo igual, que eu não ia ser feliz, né? Aí depois dele, não, eu me senti, assim, eu já estava bem, né? Quando eu conheci ele, aí fiquei melhor ainda, porque assim, ele me completa em tudo, né? Assim, a gente se conheceu, namorou, casou aqui, né? Então, assim, a gente tem vivido, assim, a nossa vida tem sido, assim, um mar de rosas. Eu gosto de falar que antes de encontrar com ela, né, eu já gostava dela, né? Porque na realidade, um amigo em comum nos apresentou. Então foi uma das coisas que nós aprendemos aqui na palestra, a escolher a pessoa não pelos olhos ou pelo coração, mas pelas informações realmente, né, com a cabeça. Então é uma das lições que nós aprendemos aqui, escolher o parceiro pela cabeça. Então primeiro me veio as informações, depois que eu vi a foto, depois nós nos encontramos aqui no templo. Então foi tudo assim muito especial. O casal está junto há mais de 1 ano e sabe da importância que a palestra tem para o relacionamento deles. Tão importante que nós continuamos participando ainda, né, para aprender a cada dia e para melhorar a cada dia, também para conservar, né, aquilo que foi conquistado, porque se a gente é uma escola, né, se a gente não tiver aí todo dia aprendendo e colocando em prática, mesmo um relacionamento que está dando certo, ele pode vir a naufragar se a gente não continuar a trabalhar por ele, né? A gente sempre tem aprendido mais, né? A gente é como aquela história que fala, né, que ninguém nunca é sábio o suficiente que não possa aprender mais um pouco, né? Então, assim, toda semana a gente está nas palestras,
porque assim, o que a gente aprende, a gente vai colocando em prática no dia a dia e assim, para fazer o outro feliz. O medo é um sentimento que pode servir para que uma pessoa avance ou retroceda, principalmente no que diz respeito à vida amorosa. É natural sentir isso após uma separação, um trauma ou uma infidelidade. É comum também ter medo de viver um amor pela primeira vez e se machucar. Mas nutrir essa emoção negativa afasta todas as possibilidades de ser feliz em uma relação. Isso porque o medo gera insegurança, vazio interior, depressão e solidão. A única forma de encontrar a verdadeira felicidade amorosa é vencer esse sentimento. Mas como superar o pavor de sofrer ou de achar que tudo vai dar errado? Na próxima Terapia do Amor, todos os participantes que sentem medo de amar devem estar presentes. Casais, solteiros e principalmente aqueles que estão divorciados ou viúvos encontrarão a felicidade amorosa. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. As pessoas, Cristiane, como eu costumo dizer assim, o amor vence tudo. Só que elas têm que entender que o amor não é uma pessoa para ficar lutando, não é? Alguém tem que lutar para que o amor vença. E se ela não lutar, então não vai vencer o amor, vai vencer o divórcio, vai vencer a frieza, vai vencer a traição, vai vencer aquilo que outras pessoas estão lutando para infligir na vida dela. É porque as pessoas confundem, Renato, que o amor vence tudo, é aquela coisa, ela aguenta, ela vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. Ela pensa assim, o amor é tão grande que eu vou tolerar, eu vou aguentar. Mas você sabe que você não aguenta até vai chegar um momento que você não aguenta mais. E é por isso que muitas pessoas acabam traindo, acabam deixando, largando o parceiro, às vezes cometendo crime. Então, o amor não é esse amor passivo que fica ali só aguentando, tolerando, como se ele não tivesse amor próprio. Né? O amor, ele luta, ele vai lá, eu vou lutar por essa pessoa, eu vou lutar por esse relacionamento, eu vou lutar por mim. Não é lutar contra outra pessoa, mas é lutar contra o problema. É isso. Talvez vocês estão brigando um contra o outro e não resolve. Vocês estão se destruindo. Você está destruindo a pessoa que você ama e se destruindo no processo também. O que você precisa fazer é lutar contra o problema que está entre vocês. O problema que está impedindo a sua felicidade amorosa. Então, faça algo inteligente, algo prático. Nas palestras da Terapia do Amor, as pessoas estão aprendendo a lutar e elas estão aprendendo a fazer com que o amor vença em suas vidas. Eu gostaria que você prestasse atenção agora, por exemplo, na história do Rodolfo e da Isabel. Os dois tinham um casamento conturbado, a Isabel já tinha se divorciado de um relacionamento anterior e neste relacionamento atual ela estava com o mesmo problema do anterior. Quer dizer, não bastou ela divorciar, ela, porque não aprendeu, não corrigiu os seus erros, ela errou de novo e casou com alguém que tinha o mesmo perfil do primeiro casamento. Olha só a história deles. Isabel veio de um casamento destruído. O meu ex-marido, ele permanecia com a vida de solteiro sendo casado. Eu acabei saindo desse relacionamento muito chateada, muito magoada. Assim, era também com Rodolfo. Desde a infância, na qual eu acompanhava meus pais, né, muitas brigas, né, traição da parte do meu pai, né, aí houve um abandono, né, da parte dele, né.
Quando eu tinha 6 anos de idade, ele largou minha mãe para, né, viver com outra pessoa. O abandono gerou uma revolta muito grande. Na adolescência eu conheci as drogas, né, a criminalidade, prostituição, né, me envolvia com muitas mulheres, né. Depois de um tempo minha mãe faleceu, eu perdi minha mãe, né, então eu perdi meu alicerce. Ela deixou uma herança, foi deixada uma herança da parte dela, né. O dinheiro que eu peguei, eu poderia ter investido em alguma coisa para mim, mas não, eu voltado, né, para essa vida, eu acabei gastando tudo. Aí o pior foi quando eu fui morar na rua, né? Fui morar na rua, então fiquei um tempo na rua, saí atrás de comida pelos cantos, lixo, essas coisas, né? Anos mais tarde, eles se conheceram. Os dois namoraram, noivaram e casaram. Eu fui usuário de cocaína, maconha, cigarro e bebida, né, durante 13 anos. Eu conheci o vício com 14 anos, né, de 13 para 14 anos, e eu vivi nessa vida até os 27 anos. Eu ia atrás de amizades, tanto com mulheres como com homens, e isso veio atrapalhar nosso relacionamento, teve a quebra de confiança. E o fundo assim do poço foi quando eu peguei ele conversando na internet com uma ex-namorada dele, marcando o encontro. Comecei a ser o que praticamente o meu pai era para minha mãe, ausente, né? Não dava uma atenção adequada. Eu me sentia muito mal, porque ele me trocava por qualquer coisa. Ele me trocava quando não era por um vício, era por uma amizade, ou por um amigo, ou por um rolê, né, uma saída. Então eu acabava ficando sempre por último, e isso começou a acontecer com 40 dias de casada. Foi então que o casal começou a frequentar as palestras da Terapia do Amor, com Renato e Cristiane Cardoso. Através de um casal de amigos, nós fomos convidados para a Terapia do Amor. Começamos a colocar em prática aquilo que nós estávamos aprendendo, tanto eu como ele. A gente começou a entender que casamento não é ser feliz, e sim fazer o outro feliz. A gente está participando das palestras há 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. E a principal mudança foi essa, a gente conseguir dialogar. A comunicação melhorou. E aí, quando a comunicação melhorou, ele conseguiu entender o que eu queria pra gente, eu consegui entender o que ele tinha passado, por que ele estava agindo daquela forma comigo, o que realmente estava por trás do comportamento dele. Hoje está completamente maravilhoso, assim. Fez a transformação no nosso relacionamento. Nós vamos responder perguntas dos nossos alunos. Antes disso, eu gostaria de lembrar a todos os que têm participado da Terapia do Amor, os que têm acompanhado essa programação e que estão aí se preparando para esta jornada ao Monte Sinai, que nós estamos fazendo, esse movimento mundial de preparação para a subida ao Monte Sinai, este monte sagrado, o monte de Deus, que é o monte onde Moisés ele recebeu os 10 mandamentos da presença de Deus. E eu estarei com um privilégio muito grande subindo o Monte Sinai neste final do mês de dezembro, especificamente em favor das famílias e da vida amorosa das pessoas. Então, as pessoas que querem uma mudança na história de vida amorosa, na história familiar em 2017, elas devem vir participar da Terapia do Amor, porque pessoalmente eu estarei encarregado de interceder por elas lá no Monte Sinai. Quando a situação é urgente, né, Renata? A pessoa tem uma situação urgente, ela não aguenta mais, ela está a ponto de cometer uma loucura. Ela está na hora certa, no momento certo para participar da campanha da Fogueira Santa. Porque, às vezes, você pensa assim, essa situação que eu estou passando, eu tenho que resolver agora. Eu não posso fazer um tratamento de 7 semanas, eu não posso ficar esperar até o meado do ano que vem. Isso tem que acontecer agora. Eu estou me sufocando aqui. Se você está nessa situação, então você está na situação perfeita para participar dessa Fogueira Santa. Você que acompanha este canal, esta programação, você com certeza tem visto
as histórias de pessoas, os relatos reais de pessoas que chegaram com suas vidas destruídas, lançaram-se nesse propósito da Fogueira Santa e tiveram o seu pedido respondido depois de ter sido levado lá no Monte Sinai. E nós vamos fazer isso agora em dezembro. Nós estamos colocando essa oportunidade para você. Se você tem um pedido muito específico pela sua vida amorosa, você quer realizar esse sonho no amor ou a restauração da sua família, e você já tentou com as suas forças e sabe que só Deus é quem pode realmente fazer isso por você, então eu quero levar o seu pedido, o seu sonho para o Monte Sinai. Venha participar nesta próxima quinta-feira na Terapia do Amor, porque eu pessoalmente estarei levando o seu pedido para o Monte Sinai e intercedendo pelas famílias e pela vida amorosa de casados, solteiros, viúvos, divorciados, todas as pessoas que querem ser felizes no amor, que querem resgatar suas famílias, pais que estão lutando pelos seus filhos, venham participar que eu estarei levando e subindo o Monte Santo em favor dessa restauração. Eu estarei orando por você. Você que é uma pessoa de fé, que crê no poder da oração e sabe que a sua situação vai além de conselhos, além de simplesmente ouvir uma boa orientação, já parte para o campo espiritual, do impossível. Eu vou orar por você. Venha participar nesta quinta-feira, agora, dia 8 de dezembro, que nós estaremos falando mais a respeito disso com você. Vamos então agora responder a pergunta da amiga lá da Venezuela. De um tempo para cá, meu marido e eu temos brigado muito, constantemente a brigar. E, sei lá, acho que entre nós já... Parece até que o amor já está a acabar. Então, quando eu tento conversar, ele diz que está cansado, que não quer que ele chateie com coisas banais, que a falta de amor, a falta de carinho é por causa do trabalho, né? Ele tem estado muito ocupado com o trabalho. Ultimamente ele tem me jogado coisas na cara, que eu estou a engordar muito, que o meu cabelo está ruim, enfim. Então, o que é que eu faço? Me ajudem, por favor. Preciso muito da vossa ajuda, já não sei o que fazer. Então, amiga da Venezuela, você tem um problema clássico, né? Seu marido dá mais atenção para o trabalho, não dá tanta atenção para você, e o que você faz? Você erra como a maioria das mulheres nessa situação. Ele está errado, sim, mas você erra quando você fica ali reclamando, chateada, e toda vez que você fala que quer conversar com ele, ele já começa a lembrar da última vez que ele conversou com você e não foi agradável a conversa. Vocês acabaram brigando. Quando a conversa entre o casal começa a ser sempre associada a uma briga, você pode crer que o marido vai sempre evitar conversar. Porque ele sabe que Porque vai ele sabe acontecer para onde vai aquela conversa. Cobrança, reclamação, apontando o erro dele e tudo mais. E não quer dizer que ele esteja certo. Não quer dizer que a mulher é a única errada. Mas a abordagem, a forma de você lidar com o problema piora o problema. Isso é um fato da vida. Isso é um fato da vida. Isso não é só no casamento, não. Se você não souber lidar com um problema que você tem, você pode provavelmente piorar este problema. Se você tem uma doença e você não lida corretamente com essa doença, ela vai piorar. Então é a mesma coisa no casamento. Ele tem os erros dele, ele está errando, mas você está errando também na forma que você cobra, que você aponta, que você exige isso ou aquilo da parte dele. Mais eficaz agora, já que você está assim, em cima do seu marido, ele está sufocado com a sua maneira de tratar do assunto, o que você deve fazer? Qual deve ser a sua estratégia? Você vai mudar de estratégia, você vai mudar de foco. O seu foco vai passar a ser você. Você vai focar em você mesma. Você vai ter a sua atenção, vai dar atenção para si. Ele disse que você está engordando. Será que é verdade? Se for verdade, então você tem que olhar para o seu peso, não porque ele falou, não para agradá-lo, mas porque você precisa prestar atenção em você.
Ele reclama do seu cabelo. Será que você realmente não se entregou ao relaxo, ao descuido até da própria aparência? Você vai começar a cuidar da sua própria aparência. Não porque ele reclamou e nem para agradá-lo, mas porque você merece estar bem com você mesma. Você merece estar com saúde, estar no peso saudável, estar na aparência que faz você se sentir bem. Isso significa que você vai olhar para si. E quando você ocupar os seus esforços e tempo com você mesma, adivinha o que vai acontecer. Porque ao mesmo tempo que você está focando em você, você não está enchendo a paciência dele. Adivinha o que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer, ele vai olhar assim e pensar, ué, não vai brigar não? Não vai falar nada? Não vai reclamar de nada não? O que deu nela? O que ela está fazendo que ela não está reclamando mais? Primeira coisa que vai acontecer, ele vai notar a diferença. Segunda coisa que vai acontecer, porque você está cuidando de si mesma, você vai estar melhorando na aparência, no interior, em tudo. Então ele vai começar a olhar para você, vai chamar a atenção. É isso que você tem que fazer para chamar a atenção do seu marido. É cuidar de você e melhorar como pessoa. É, porque a atenção não se cobra. A atenção não se cobra. Então, você tem que atrair atenção. E para você atrair atenção, você tem que mudar. Você tem que focar em você mesma. Que é um erro de muitas mulheres. Porque você fica só focando no erro do seu marido, naquilo que ele não está fazendo. E o que acontece? Você deixa de se cuidar. Porque você pensa assim, pra que eu vou me arrumar? Ele não olha pra mim. Quer dizer, você vai se arrumar, você só se arruma pra ele? E você? Você não pensa em você? Você não é importante pra você mesma? Ele não fala comigo. Mas e você? Você dá atenção a você? Você está se cuidando? Você está se amando? Você sabe se valorizar? Então, enquanto você ficar olhando para o que ele não está fazendo por você, você não está olhando o que você não está fazendo por você. E aí você cai nessa, depressão, começa a ficar deprimida, começa a pensar em desistir da vida, fica aí como uma vítima, a pobre coitada que o marido não liga para ela. Eu sei o que eu estou falando porque eu já fui essa pessoa. E não funciona. Não adianta, ele não vai ficar com pena, ele não vai te dar atenção por pena, tá? E isso aí não atrai nenhum valor, nenhuma atenção, não. Pelo contrário, se ele olha para você e você está se fazendo de coitada, ele vai evitar de ficar com você. Porque ele não gosta de sentir como se ele fosse a culpa de todos os seus problemas, né? Ele tem os erros dele, então haja dúvida, mas nós estamos aconselhando você. Então faça a sua parte, que você vai inspirá-lo a mudar e fazer a dele também. Okay? Se você está passando por um problema no seu casamento, na sua vida amorosa, e você quer a nossa ajuda, então ligue agora para o 011-3573-3535. Converse com alguém da nossa equipe. Se você está pensando em se separar, você está cansado, você está pensando assim, poxa, está chegando o final do ano e eu acho que não dá mais para ficar nesse casamento. Ano que vem, só vou deixar passar as festas e o ano que vem, em janeiro, eu vou entrar com o divórcio, eu vou me separar. Você já está fazendo planos para uma vida separada da sua esposa ou do seu marido. Pare. Ao invés de embarcar por este caminho, que vai ser um caminho difícil, vai ser uma mudança drástica e não vai resolver o seu problema, embarque no trabalho da terapia do amor, que é o trabalho que tem ajudado a resgatar, restaurar pessoas e relacionamentos. Toda quinta-feira, Cristiane e eu estamos aqui no Templo de Salomão fazendo estas palestras gratuitamente. É um trabalho que, se você fosse pagar, você iria pagar milhares de reais, como muitos aí fazem muito dinheiro vendendo cursos para casais. Nós estamos fazendo esse trabalho de graça, para quem quer. Se você quer a nossa ajuda, então venha participar nas nossas palestras. Quinta-feira, 10 da manhã ou às 8 horas da noite. Mas se você diz, eu não estou em São Paulo, eu não posso ir no Templo de Salomão, apesar de que nós temos recebido pessoas do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, de Belém do Pará, de várias partes do Mato Grosso, muitas pessoas estão vindo de fora de São Paulo para participar de nossas palestras, porque elas querem salvar o seu casamento. Mas se é impossível para você, então vá aí na sua cidade. A terapia do amor acontece em todo o Brasil.
E ainda que não seja o Renato e a Cristiane presente, mas será um casal que está sendo orientado por nós, que está fazendo o mesmo trabalho que nós estamos fazendo aqui, aí na sua cidade. Como saber o endereço? Ligue para o 011 3573 3535 ou acesse o site terapiadoamor.tv. E se você quer mandar uma pergunta para o programa, escoladoamorresponde.com. Veja agora a história da Suziane e do Emerson, que realizaram o sonho de se casar através da terapia do amor. Veja que bonita a história deles. Eu sempre sonhei em casar. Desde menina eu tinha aquele sonho de me vestir de branco e me preparar para aquele momento. Eu me casei no dia 20 de março e nós nos preparamos durante um ano para essa data. Nós nos planejamos para esse grande dia e quando ele chegou, eu não vi a hora de realizar os votos com ele no altar. Um dia, a minha menor preocupação era ver a igreja ou os convidados. Eu queria ver meu noivo no altar. Eu queria ver o Emerson vestido de noivo e me aguardando para o grande dia. Quando eu entrei na igreja, eu estava muito nervoso para esperar a minha esposa. E quando eu abro a porta, eu vejo ela, maravilhosa, linda, com um sorriso radiante. Fiquei mais nervoso ainda. Esse dia está gravado na minha mente até hoje, nunca vou esquecer. Foi um dos dias mais maravilhosos que eu já passei, o dia que eu casei com ela. Ela tentou trazer uma base de família, mas ela teve algumas frustrações no passado e com isso eu também passei a ter essas frustrações. Eu não me achava bonita, eu não me via idealizando no dia do meu casamento, eu não me via como uma mulher feliz. Eu pensava que casamento era algo muito além do que qualquer pessoa imaginava, algo difícil de se alcançar. Meus pais são casados há 50 anos, eu venho de uma família tradicional, que do ensinamento você namora, casa, mas eu sempre vi na minha família, com meu pai e com a minha mãe, brigas, né? Tanto da parte dela como da parte dele, e isso me deixava bem abalado e eu nunca quis levar isso para o meu casamento. Então eu passei muito tempo vendo isso acontecer dentro de casa. Tive um relacionamento de 4 para 5 anos, pensando em casar. Toda a história era em casar e acabei me frustrando com essa situação que aconteceu, não dando certo, e acabei se separando. E não tive muita expectativa mais em encontrar alguém que pudesse me completar pelo tempo que eu fiquei com a pessoa, né, com essa pessoa, e me atrapalhou muito, e nisso eu fui procurar curar o amor com outro amor. Eu e o Emerson, a gente tinha muito amigos em comum. Então, esses amigos, eles vieram até mim e falaram que o Emerson estava me observando, que ele estava gostando de mim. Mas até o momento eu estava querendo cuidar ainda de mim nas palestras. Eu queria aprender mais, eu não achava que aquele seria o momento ideal para eu iniciar um relacionamento. E aí eu cheguei até a Suziane, que eu estava de olho nela, depois que eu acabei meu relacionamento, e fui conversar com ela, e ela me deu um baita de um não na minha cara, que quase que eu caí para trás. Quando o Emerson veio até mim, eu não me sentia preparada para aquilo, para um relacionamento no momento. Eu queria aprender mais, buscar mais. Então, passado um tempo, eu conheci uma outra pessoa e essa pessoa me pediu em namoro e eu aceitei. E depois dessa época, fiquei em torno de 1 ano e meio sozinho, não acreditei muito no amor, que eu podia encontrar alguém que pudesse me preencher, que pudesse me fazer feliz, que eu pudesse ter uma família, filhos. Nesse relacionamento, aos olhos dos outros, todo mundo me via feliz, as pessoas achavam que a gente estava bem. Só que conforme o passar do tempo, eu comecei a observar que os gostos já não eram mais os mesmos, a maneira de pensar, os planos para o futuro. Então, eu preferia ali colocar um ponto final, porque eu sabia que, até porque se eu quisesse ir até o casamento, eu poderia.
mas eu não seria feliz após o casamento. E eu não queria que os outros me vissem feliz, e sim eu queria ser feliz. Terminei esse relacionamento e logo eu comecei, como a gente tinha amigos em comum, eu e o Emerson, a gente começou, essas pessoas por me verem um pouco triste, por ter terminado esse relacionamento, me convidaram para sair. E eu percebia que ele sempre estava ali à minha volta, até que um amigo dele e meu chegou até mim e falou que ele estava tímido em vir falar comigo, como eu já havia dito um não para ele no início. Ele estava tímido, mas que a gente tinha tudo para dar certo. E eu tomei a iniciativa e fui até ele. Tinha certeza que ia ser um sim, porque ele tava muito... Tipo, eu ia, ele puxava a cadeira. Teve um jantar que a gente foi e ele sempre se comportava assim muito, não com as demais meninas, mas comigo ele sempre me servia muito bem, pagava o meu jantar, então eu percebia que ele tinha algum interesse, sim. E aí eu fui conquistando ela, a gente foi saindo, fomos fazendo com alguns amigos, alguns passeios, e ela sempre estava junto, fui conquistando ela até que aí chegou o momento de ela perguntar se eu queria namorar. E aí eu falei um sim para ela. E foi a melhor coisa que eu fiz, ter esperado esse tempo, amadurecido e ter aceitado o pedido dela. Aí ela me convidou para vir para terapia. Ela já tinha me convidado antigamente, mas eu nunca aceitei o convite dela, que eu não gostava da terapia, não achava importante, achava muito blá, 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 insignificante, que isso não ia me levar a nada ao casamento, que era só mais uma palestra atrás de palestra. Aceitei o convite dela, vim para terapia e realmente mudou todo o meu pensamento em questão da terapia do amor, das palestras. Hoje eu amo e sou amada. Meu marido é uma pessoa importantíssima na minha vida. Ele faz toda a diferença no meu dia a dia. Ele é amoroso, ele é atencioso, ele é engraçado. Ele tem todas as qualidades que eu busquei num homem. A gente faz planos e a gente consegue realizar aqueles planos porque os nossos objetivos hoje são os mesmos. Nós buscamos aprender junto e um querer fazer mais pelo outro. Eu não penso só em mim hoje, eu penso nele. Antes de querer algo para mim, eu penso em fazer algo por ele. E por isso que tem dado certo. Mas lógico que é aprendendo na terapia, senão não teria dado certo. E uma da palestra que me chamou muita atenção na terapia do amor foi como o homem tratar sua esposa. E nisso eu aprendi muito a dar mais carinho a ela, ouvir os problemas que ela tem, dar mais atenção para ela, conversar com ela. E a terapia do amor que eu achava que era insignificante, que eu tinha aquele pensamento que era blá blá blá, era apenas uma palestra que não ia resolver nada, hoje completamente mudou meu pensamento e hoje eu faria tudo novamente. Esperaria 1 ano e meio para namorar com ela, esperaria o sim dela, passaria por tudo que a gente passou, pela nossa história, pelo nosso momento bom, nossos momentos ruins. Não tinha dúvida nenhuma que hoje eu faria tudo novamente para estar do lado dela. Você vê o casal feliz aí, dando beijos, andando no parque, mas tudo isso foi plantado lá atrás. Tudo isso foi trabalhado lá atrás. Hoje eles contam a história de sucesso, como eles conseguiram se casar através da terapia do amor, mas foi fruto de investimento. As pessoas gostam disso sem ter que fazer nada para isso, né? Você está chegando aí, nós estamos chegando no fim do ano e as pessoas começam a ficar deprimidas. Ai, olha só, mais um ano vai se acabar e eu não casei, eu estou ficando velha, não tenho filho. Você começa só a reclamar. Mas até quando você vai ficar reclamando e esperando que, sabe, aquilo que você sempre quis caia no seu colo?
Você tem que trabalhar para isso. Você investe em tanta coisa na sua vida. Você investe na sua carreira, nos seus estudos, na sua casa. Você investe em amizades, né? Quantas pessoas investem em amizades? Toda vez está lá no barzinho. Fica lá, às vezes nem está afim, está cansado. Queria dormir, mas vai lá, fica com os amiguinhos, fica com as amiguinhas. E daí você investe em outras coisas, mas na sua vida amorosa você não investe. Vai se passar mais um ano e não vai acontecer nada. É assim, essa é a vida. Cada momento que passa, cada minuto, hora, dia, semana, é tempo que está passando, e se você não está fazendo nada sobre a sua vida amorosa, então nada você vai colher. Não é? Será que é difícil entender isso? Será que é difícil? Eu pergunto, quanto tempo você passa por semana, investindo, fazendo algo proativo em favor da sua vida amorosa? Seja você solteiro, casado, o que for. Quanto tempo você passa? Sabe o que ela vai falar? Ela vai falar que ela fica na balada. Que toda sexta-feira, todo fim de semana ela vai para balada e ela acha que isso aí é um investimento. Não, isso não é investimento. Isso é roleta russa. Isso é loteria. Isso é loteria. Assim como na loteria, quem joga tem uma chance em milhões de ganhar, assim também é uma chance em milhões de você dar certo buscando dessa forma. Então, fazer algo pela sua vida amorosa, plantar de fato, significa você dedicar o seu tempo, os seus esforços para a área da sua vida que está mais necessitando de ajuda nesse momento. Se é o seu casamento, então você vai focar nele. Se é o fato de você não ter pessoas no seu círculo de amizades compatíveis para um relacionamento, você vai focar no seu círculo de amizades e ampliar esse círculo de amizades. Se são traumas e problemas lá interiores que fazem você pensar que você não é uma pessoa atraente, você não consegue formar relacionamentos porque você é uma pessoa feia, inferior, etc, etc, seus medos do futuro, você tem que trabalhar nisso. E é isso que as pessoas que têm vindo às nossas palestras têm aprendido a fazer. Então está aí. Quem tem plantado, tem colhido. E se você quiser colher, está aí a sua oportunidade. Nesta quinta-feira, venha participar da Terapia do Amor. Cristiane e eu estaremos 10 horas da manhã e às 20 horas no Templo de Salomão. E neste sábado, eu terei uma reunião especial somente para os homens. E eu quero deixar as pessoas com este recado, Cristiane. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento. Traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Estamos em contagem regressiva para o ano da disciplina número 12. Este ano, nós aprendemos sobre a disciplina da ousadia, disciplina com respeito à mulher, disciplina com o dinheiro, em várias outras áreas. Qual será o desfecho para juntar tudo isso em um pacote só? É o que você vai aprender neste sábado, dia 3 de dezembro, às 10 horas da manhã. Será uma reunião rápida e objetiva de apenas 60 minutos de duração. O tema será este: disciplina da masculinidade. Como ser homem em uma época em que os homens estão sofrendo da maior crise de identidade da história. Você vai aprender neste sábado, no ano da disciplina número 12. Não falte aqui no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã, pontualmente e em todo o Brasil. Mais detalhes, inteliman.com.
Wonderful show. It's the most intelligent show on television.